Fala galera, hoje este vídeo é em comemoração aos nossos 200 inscritos no canal. É pouco, mas eu estou muito feliz com isso. Hoje nós vamos falar de estudo do sinal de uma função afim. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. A sua inscrição pra gente ela é muito importante. Ela nos motiva a continuar gravando para você. Bem, estudo do sinal de uma função afim. Primeiramente, você tem que lembrar que o gráfico de uma função afim sempre é uma reta. A função afim é aquela chamada por muitos de função do primeiro grau, né? Se a gente sabe que o gráfico de uma função afim é sempre uma reta, a gente pode, com isso, estudar o sinal dessa função. E o que é estudar o sinal dessa função? É estudar quando essa função ela é positiva, quando essa função é negativa e quando essa função é nula. Mas antes de adentrarmos no assunto, é importante que você compreenda esse rascunho. Olha para cá. Você sabe que você tem um plano cartesiano. E o plano cartesiano ele é formado por um eixo horizontal, que é o eixo X, o eixo das abscissas, e um eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, o eixo Y. O que é que você tem que entender? Lembre que a função f de x a gente pode escrever por y. A gente pode substituir o f de x por y. Então, na verdade, o eixo y representa os valores da nossa função. Então, pensa comigo. Se eu tenho uma função qualquer e esse gráfico está na parte de cima do plano cartesiano, significa dizer que nessa região de cima, a função é positiva. Por quê, professor? Veja, bem aqui não é zero? O eixo y, neste ponto, vale zero. Para cima, os seus valores são positivos e para baixo, os seus valores são o quê? Negativos. Então, todo gráfico que tiver nessa região de cima está indicando que a função ela é positiva. Ou seja, a função ela é maior do que zero. O y é maior do que zero. E todo gráfico que tiver na região de baixo, tanto desse lado quanto desse, indica pra gente que a função é negativa, ou seja, o nosso y é menor do que zero. Se você tiver isso em mente, você consegue estudar o sinal de qualquer função, não somente da função afim. Então, lembrando, quando o gráfico estiver acima do eixo x, quando ele estiver acima do eixo x, a função ela é positiva, ela é maior do que zero. Se o gráfico estiver abaixo do eixo x, a função ela é negativa, ela vai ter um y menor do que zero, vai ser menor do que zero. E aí, diante desse início, a gente consegue estudar o sinal de uma função afim. Como? Acompanha que é muito fácil. Veja, tu sabes que o gráfico de uma função afim é uma reta, né? Essa reta ela pode ser crescente, como nesse caso, ou ela pode ser decrescente, como nesse caso. E aí, pensa comigo, se você olhar para o gráfico, veja, esse número 1 foi um número qualquer que eu coloquei, aqui é um número qualquer. Lembra que esse número é justamente o valor em que o gráfico está cortando o eixo X, ó, eixo X, eixo Y. O gráfico está cortando o eixo X nesse ponto. E lembra da videoaula anterior que este ponto aqui nós chamamos de raiz da função. E como é que a gente calcula esse número? É simples, basta você pegar a função e igualar a zero. Está na nossa videoaula anterior de função afim. Então veja, coloquei uma raiz qualquer, o número 1, por exemplo, ok? O que a gente consegue perceber aqui? Acompanha comigo. Olha, veja que essa função, ela está aqui em cima, ou seja, nesse pedaço, eu posso dizer que a função, ela é positiva. Nesse pedaço aqui, ó. E nesse pedaço de baixo, eu posso dizer que a função, ela é o quê? Negativa, porque ela está abaixo do eixo X. Beleza, professor, eu entendi. Agora, como é que a gente escreve isso matematicamente? É simples, olha. Aqui o x não vale 1, bem aqui nesse ponto o x vale 1. Então o que eu posso dizer? Olha, para x maior do que 1, para
x maior do que 1, ó, o x maior do que 1, nós temos a função, que é o y, positivo, maior do que 0. Então, veja, aqui a função, eu estou tendo valores maiores do que 1. Então, quando o x for maior do que 1, eu tenho a função maior do que 0. O y é positivo. E agora, se eu pegar um x menor do que 1, para x menor do que 1, para a esquerda, o que eu tenho? Eu tenho essa função, ela está para baixo ou para cima? Muito bem, ela está para baixo. Se ela está para baixo, o y é menor do que 0. Então, a função vai ser negativa. E, para finalizar, para x igual a 1. Quando o x for exatamente 1, note que nesse ponto ela não é nem positiva nem negativa. Ela vale exatamente 0. Então, nesse ponto, o y vale 0, ou seja, a nossa função é nula. Então, veja que é muito fácil. Nesse exemplo específico, veja, para x maior do que 1, a gente tem a função para cima, ou seja, a função é positiva. Para x menor do que 1, a gente tem a função para baixo, ó, ou seja, ela é negativa, y menor do que 0. E para x igual a 1, ela não está nem para cima e nem para baixo, ela está na direção do 0, então a função é nula. Para ficar mais claro, bora fazer o próximo exemplo, veja. Aqui a raiz agora é o número 2, um número qualquer que eu coloquei aí. Veja que para x maior do que 2, veja, pensa comigo, x maior do que 2, o nosso y vai ser positivo ou negativo? Muito bem, se você falou negativo, olha a função, ela está para baixo. Se ela está para baixo, o y é negativo. Então, o y é menor do que 0. Ah, professor, eu entendi. Veja, é muito fácil. Agora, para x menor do que 2. Agora eu venho para a esquerda, ó. Para o x menor do que 2, a função está para cima ou está para baixo? Veja que ela está para cima, ó. Se ela está para cima, então o nosso y ele é positivo. Então, o y é maior do que 0. E para finalizar, para x igual a 2. Quando x for exatamente 2, a nossa função vale exatamente 0. Pronto. Se você compreendeu isso, você consegue estudar o sinal de uma função afim para qualquer caso. Vejamos aqui, então, 2 exemplos. Acompanha comigo, veja. Primeira coisa que você tem que fazer, pensa bem, é achar a raiz. O ponto crucial é quem vai dividir. E a raiz é justamente esse valor. Como é que eu acho a raiz? Eu pego a função e igualo a 0. Então, pegando a função e igualando a 0, veja. 2x menos 4 igual a 0. Resolve isso. 2x igual a 4, tá negativo, passa para lá positivo. 2x, o 2 está multiplicando, passa dividindo. 4 dividido por 2 é 2. Significa dizer que para esta função nós temos a raiz igual a 2. Então você vai colocar o 2 lá no gráfico, ó. Vamos supor que o 2 esteja bem aqui. Olha o 2. E aí o que é que você tem que ver? Qual é a diferença daqui para cá? Aqui a função é crescente, aqui a função é decrescente. Esse é o segundo passo mais importante. Como é que eu sei se a função é crescente ou decrescente? É só você olhar para cá. O A é positivo ou negativo? Se ele é positivo, então a função ela é crescente. Nós vimos isso, né? Então você vem e traça uma reta crescente aqui, ó. Traçamos a reta crescente. E aí, para estudar, caiu o apagador. Para a gente estudar o sinal dessa função é simples, ó. O que a gente percebe? Acompanha comigo. O nosso ponto de estudo é o 2. Então, para x maior do que 2, a função, ela está para cima ou para baixo? Ela está positiva ou negativa? Se você disse que ela está para cima, logo ela está positiva. Veja, você
Está correto. Se ela está para cima, então eu posso dizer que o nosso y é maior do que zero. É só isso, professor. Estudar o sinal é só isso? Só isso. Vamos lá. Agora, para x menor do que 2. Veja, para x menor do que 2, a função ela está para cima ou para baixo? Ela está para baixo. Então, o y é negativo, é menor do que zero. E, para finalizar, para x igual a 2, a gente tem o y igual a zero. Muito fácil, né? É muito fácil. Então, para a gente finalizar, vamos fazer este último exemplo. Para ficar melhor, olha o que eu vou fazer bem aqui. Eu vou acrescentar um sinal de menos aqui. Por quê? A gente já fez um exemplo onde a função é crescente. Se eu colocar um sinal de menos, a função ela vai ser decrescente, né? Então vai ser um exemplo diferente. Então bora trabalhar com menos. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer, achar a raiz. Como é que eu acho a raiz? Pega a função e iguala a zero. Menos 2x mais 1 igual a zero. Isola o x. Menos 2x. O 1 que está positivo passa para lá negativo. Multiplica isso por menos 1. Para transformar o x positivo. Então fica 2x igual a 1. O 2 que está multiplicando passa dividindo. Então o x vale meio. A raiz é meio. O que você vai fazer? Marca o meio bem aqui. Meio. Ok? Marque o meio. Marcado o valor meio, qual é o segundo passo? Verificar se ela é crescente ou decrescente. Como a gente já sabe que o a é negativo, ela vai ser decrescente, então você traça uma reta decrescente. Aqui. Prontinho. Agora é só estudar o sinal da função. Eu quero que você fale aí comigo. Eu tô te ouvindo, hein? Eu quero que você fale para você saber se você está compreendendo mesmo. Vem comigo, vem. Ó, para x maior do que meio. Para x maior do que meio. O y é positivo ou negativo? Muito bem. O y, veja, ele é negativo, tá para baixo. Então o y é menor do que zero. Certo? Veja que se você for para cima, você não acha o gráfico. Você só acha o gráfico se você vier para baixo. A mesma coisa se eu pegar um x menor do que meio, ó. Para x menor do que meio. Se eu vier para baixo, eu não acho o gráfico. Eu só vou achar o gráfico se eu for para cima, ó. Então, para x menor do que meio, o y é maior do que zero, é positivo. E para finalizar, para x igual a meio, para x igual a meio, o nosso y vale exatamente zero. Então é isso, pessoal. Estudar o sinal de uma função é você estudar se ela está acima ou abaixo do eixo x. Se ela estiver acima, ela é positiva, ela é maior do que zero. Se ela estiver abaixo, ela é negativa, ela é menor do que zero. E o caso nulo é justamente na raiz. Então não esqueça, é só você calcular a raiz, verificar se ela é crescente ou decrescente, desenhar o gráfico e correr para o abraço. Eu espero que eu tenha sido claro, espero que você tenha entendido essa videoaula. Se você entendeu, se você gostou, eu te espero no próximo vídeo e não esquece de deixar o teu like pra gente, que pra gente é muito importante. Muito obrigado e até o próximo vídeo.